Bom, mas o que nós podemos, vamos dizer assim, você é multiterapêutico, vamos dizer assim, Vamos dizer que né? sim. Mas me diz uma coisa, as pessoas quando elas chegam, elas já chegam assim, né? Literalmente. Quando elas te encontram, elas já chegam, então olha, você acha que tem jeito? Sim, sim. Então nós temos vários focos de luz em São Paulo, onde nós levamos esse trabalho. Então a quiromancia, da forma que eu pratico, ela passa a ser quase que uma terapia. Então mensalmente a gente dá uma olhada na linha, vê se endireitou, né? Vai utilizando essas técnicas e com um grau de eficácia que eu me impressiono. Não, eu sou prova viva disso, né? Porque o que aconteceu? Nós tivemos um evento ano passado, né, na Rádio Mundial, então nós nos encontramos e nos conhecemos. E aí, assim, como nós estávamos trabalhando e também não dava tempo pra gente conversar. Aí eu falei assim, virei pra Vivi e falei assim, Vivi, vamos lá. Ela falou assim, eu já fui comprar minha... Eu falei assim, como assim? Você não me fala nada? Né? Aí ficamos lá numa fila interminável, mas valeu muito a pena. E o interessante é que a forma com a qual ele faz a leitura de mão, eu nunca tinha experimentado, porque assim, por ser, né, do signo de fogo, o signo de fogo quase não gosta de experimentar as coisas, né? De saber como é que é, etc. Mas assim, eu olhei pra ele e falei assim, esse homem tem alguma coisa de diferente. Tão óbvio assim. Não, é verdade, porque assim, você passa na hora que você tá, você tem calma com todas as pessoas, é isso que eu notei, porque assim, eu quando já tô num determinado estágio, vamos dizer assim, de atendimento, e as pessoas vêm com umas perguntas, mas eu sou transparente, eu mostro a irritação. Não, você estava sempre calmo, sempre tranquilo, aquela muvuca toda. Não é? Porque assim, você estava num espaço onde você tem palestra e ao mesmo tempo você está na leitura. Então a gente tem que ser, né, antenado para poder dar conta de tudo. E eu via você sempre do mesmo jeito, tranquilo. Eu falei assim, ele tem algo de oriental e não sabia nada, né? Aí depois que, na hora que você foi fazer a leitura, que eu achei assim muito especial. Eu acho que essa é a palavra. Muito obrigado, muito obrigado. A gente busca trabalhar dentro de uma cosmoética muito grande, né, que nos é exigida. A gente diz que antigamente a gente procurava ter uma ética, hoje em dia a gente tem a busca da cosmoética, né? Você vê dentro da nova era, tem algumas regrinhas que hoje em dia já estão funcionando, por exemplo, de você retirar uma flor antes dela desabrochar. Isso é um crime, porque nós temos o reino das fadas que esperam que ela desabroche, que muitas pessoas olhem para aquela flor, se sintam bem e aí ela recebe um diploma. E muitas pessoas arrancam antes. Na nova era isso é contra essa cosmoética, né? É verdade. É um nível de ética mais sutil, mais detalhado, que a gente precisa pôr em prática. Exatamente. O pôr em prática que não é fácil. Vamos dizer assim. Isso é uma crença, pode ser fácil de acreditar. Porque assim, não, com certeza, eu acho que na verdade é uma mudança de comportamento. A gente às vezes precisa de uma trajetória, de um rumo. Né? O que eu brinco aqui no programa é que as pessoas precisam de uma cenoura. Olha que ótimo. Né? Fala assim, não, eu preciso de uma cenoura. E a partir desse momento que eu tenho um objetivo, como eu vou fazer para chegar lá é que faz toda a diferença. E nós somos muito abrangentes nesse ponto, muito ecumênicos, né? Então eu acho assim, todas as orações, mantras, rezas são positivas. E nós trabalhamos muito com aquela norte-americana Louise Hay, né? Que tem uns mantras fantásticos, transformadores, né? que realmente alimentam a nossa autoestima, né? Quebra alguns conceitos erráticos que a gente traz às vezes de gerações antes da nossa, né? Dos nossos pais. E com muito amor a gente consegue transcender tudo isso, né? Com certeza. E no dia que eu passei pelo atendimento, ele me falou a respeito do merecimento, né? E ele falou assim, olha, tá aqui o tratamento de merecimento, né? Tá vendo que tá dobradinho, tá, né? Tem a presença eu sou, dá pra ver? Tá bom aí, tá bom aqui, acolá. Né? E eu falei assim, bom, eu vou fazer, né? Eu vou fazer esse tratamento durante 21 dias. Gente, foi uma coisa fantástica, porque assim, quando eu liguei, parecia a nega do leite falando.
Fiquei falando, ele nem podia falar. Tá bom, obrigada. Né, elétrica do jeito que eu sou. E fez uma grande diferença porque, primeiro, você não me falou isso, mas eu tenho o princípio de toda oração que eu faço por 3 vezes seguidas. Então, é como é bem disciplinado mesmo, pelo menos nisso eu sou. Pelo menos nisso. E eu comecei a notar que algumas coisas, elas começaram a se encaixar sem eu fazer nenhum esforço. Realmente. Porque é do merecimento. É a energia da autoestima. É exatamente essa coisa de você, eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. Eu mereço, principalmente. Não é? Não é Eu maravilha. mereço, porque eu mereço o bom da vida. Eu mereço aquilo que vai me dar essa alavanca. Então, eu passei por um monte de gente. Que bom. Tá? Passei porque assim, como divulgadora, eu tenho que falar o que é bom e faz efeito, você tem que. Que bom, é um mantra muito especial mesmo. Há muitos anos a gente trabalha com ele, né? E é um retorno fantástico das pessoas que conseguem um emprego, outro que começou a ficar de bem com o corpo, porque o problema não é você ser magro demais nem gordo demais, é você se amar. Exatamente, né? Não importa o shape, o que importa é aquilo que você sente. Com relação a você. Então esse mantra ele é uma cura, assim, eu considero mesmo, né? Nós temos já perguntas, Dona Bruxa? Temos? Dona Bruxa. Não, é porque ela é a bruxa, é o apelido dela. Bruxa é mulher sábia, né? Sim, ela é. Opa! Super sábia. Nossa ouvinte de Santos. Muito bem. Nós vamos falar já com a nossa ouvinte de Santos, que sempre tem perguntas muito, vamos dizer assim, pertinentes. Nossas fãs, vamos dizer assim. Então, mas eu tenho uma dúvida. Sim. Me diz uma coisa, o que você gosta mais de fazer dentro de toda essa multidisciplina, dentro desse... O que para você, o que seria assim, o carro-chefe? Bom, além da quiromancia, que é o meu oráculo, né? Todo mago, toda bruxa, toda sacerdotisa tem que ter um oráculo, né? Então eu escolhi a quiromancia, quer dizer, a vida eu acho que me deu isso, ou trouxe de volta essa história. Mas posteriormente eu empreendi um estudo muito grande da bioenergia dos mestres ascensionados. Que eu achei fantástico isso. É porque a gente tem muito aquilo de Saint Germain me empresta uma luz de perdão, o mestre nada me empresta uma luz de paz. Então o que a gente procura fazer? Despertar isso em você. Esse é o verdadeiro espiritualismo, né? Então a gente parte desse pressuposto que quando você visualiza, você mentaliza as cores, elas passam a agir na sua aura, da mesma forma que o mestre tivesse colocado. Então é um foco um pouco diferente. Você vê que esse panfletinho, ele tem a estampa da presença eu sou. Porque a gente entende que todo santuário deveria ter uma estampa do eu superior, que é a primeira coisa, o primeiro ser a quem você deve se remeter é a sua própria divindade, né? Então a nossa intenção quando fizemos é que a pessoa conseguisse colocar ele de pezinho no santuário dela, né? Para trazer esse trabalho no altar, né? Santuário pessoal. Bom, eu acho que assim, é difícil a gente falar o que a gente gosta mais, mas outra coisa que me interessa bastante é o xamanismo. Né? A prática xamânica é um presente que a gente tem, quem está encarnado no Brasil tem que conhecer essa religião, né? Totalmente brasileira. E nós hoje temos várias vertentes, assim, mais amenas, outra um pouco mais radical, mais doutrinária, né? Mas acima de tudo a vivência xamânica ela é transcendental, ela consegue te fazer assim ter alguns samadhis, né? Pequenos momentos de iluminação. E a coisa de mago veio dessa forma, né? Eu conheci uma figura fantástica que é uma psicóloga, a Sueli Matsumoto, uma pessoa muito viajada, que tem um trabalho muito específico, e ela faz regressão com xamanismo. Olha que interessante. Né? Então ela me proporcionou uma vivência onde eu fui até uma vida passada minha
onde era o mago da corte, né? Lá na Inglaterra, naquela região ali dos Sabia que eu te Países conhecia? Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Você falou a palavra mágica, corte, na Inglaterra? Isso tem tudo a ver? E nessa regressão eu vi nitidamente a minha roupa de mago ao lado da rainha, da nobreza, dos pobres. Que fantástico. E eu vestido com escamas de ouro, uma capa enorme, e segurava um cajado com alguns dentes assim na madeira.